Shalom, Vrahá, paz e bênção, minhas irmãs, meus irmãos. Continuando sobre a nossa perspectiva sobre o Homer e as suas implicações na nossa vida emocional, transformando-as em atitudes materiais. E nesse estudo, especialmente, nós estaremos falando sobre a questão da queda de Adão. Claro, levando em consideração de que Adão e Eva pecaram, e ali nós podemos identificar dois pecados e duas naturezas. E vamos também trazer à nossa mente o que é que o texto hebraico revela dessa queda do homem, dessa queda da mulher. E convido você agora, homem, principalmente homem, você marido, independente da sua idade, a você filho, independente da sua idade. Porque nós sabemos que sim, ambos caíram, ambos sofreram consequências. Mas o texto sagrado, ele vai fazer questão de distinguir o pecado de Eva, mostrando que o pecado dela não foi o mesmo pecado cometido por Adão. E essa distinção não é um mero detalhe. Ela é a chave para entendermos a responsabilidade específica do homem diante de Deus. Vamos começar por Eva. Eva, nós sabemos que ela foi enganada, ela foi seduzida e através disso ela passou a desejar, ou seja, enganada, seduzida e desejou o fruto proibido. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz que ela viu, ela olhou, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então nós percebemos aí logo de cara três movimentos interessantíssimos: ver, cobiçar e tomar. Outro detalhe importante é que a serpente falou. Ela dialogou, ponderou e caiu. Não a serpente, aqui me referindo a Eva. E a primeira observação que eu quero fazer nesse momento é a seguinte: Eva, ela travou um relacionamento, ela desenvolveu um diálogo com a serpente, através da iniciativa da própria serpente. A serpente, por ser o animal mais sagaz, mais perspicaz, ele era arum, ele tinha uma capacidade a mais do que todos os outros animais que o Eterno criou. Ele percebeu que havia uma vulnerabilidade entre Adão e Eva. E ele aproveitou justamente essa vulnerabilidade. E na minha percepção, qual era essa vulnerabilidade? A falta de comunicação sadia. A falta de atenção com qualidade. Porque segundo o texto, nós vamos ver na sequência, Adão, segundo o relato nos apresenta, parece estar próximo àquela conversa. O diálogo é desenvolvido, as indagações são colocadas e respondidas, mas Adão não se mete naquele diálogo. Adão não intervém, Adão não atua como protetor, ele não dá cobertura que a sua esposa necessitou naquele momento. E é interessante também quando nós analisamos os textos posteriores, ou melhor, anterior a esse momento, nós vamos perceber que após a criação da mulher, Adão, ele traz um princípio, ele estabelece um princípio, mas a gente não vê outro diálogo acontecendo. É como se houvesse uma falha na comunicação desse casal. E a primeira coisa que nós precisamos estarmos atentos como homens, e aqui também para as mulheres, é que não pode faltar uma comunicação saudável entre o cônjuge. Não pode falhar a comunicação entre os pais e os filhos, porque a mesma artimanha que a serpente
usou no Éden, todas elas, ainda é usada com muita eficácia nos nossos dias. Então, comunicação é importantíssimo demais. É um dos maiores e principais canais que com ele o casamento se estrutura, a família cresce junto, saudável, porque se fecha todas as oportunidades, blindando a família de todo e qualquer ataque do adversário contra a mesma família. Então é importantíssimo o homem estar atentos às necessidades da sua esposa, e uma das maiores é saber ouvi-la, é saber dar atenção, é poder estar de fato conectado com ela nesse momento da comunicação. Porque nesse momento, entre tantas outras observações que nós poderíamos fazer, o Espírito Santo está nos conduzindo a olharmos que a serpente percebeu uma falha na comunicação, uma falha que resultou em uma abertura, aonde o pecado se estabeleceu, e a partir daí houve tudo isso que ainda há, tanto da parte da treva, para destruir o homem, para destruir a família, como também a investida de Deus para salvar o mesmo. É importante, marido, que você esteja atento. Para de olhar no celular, para de ficar jogando videogame. Eu não estou dizendo que você não deva ver o seu celular, assistir o seu futebol, ou está jogando o seu futebol, mas o mais importante disso tudo não é você assistir o telejornal, saber das notícias econômicas, o que está acontecendo no Brasil. O mais importante é você dar atenção com qualidade à sua esposa. E você, mulher, propiciar também um ambiente onde essa comunicação possa ser feita de maneira coerente, de maneira assertiva. Não é gritando, não é chorando, a não ser que seja realmente necessário diante da configuração exata, não é bater na porta, é sentando com ele, explicando de maneira racional, não é jogando letra, não é jogando piada. E você, marido, nesse momento deixa o telefone de lado, pelo amor de Deus, vai desfrutar da esposa da tua juventude, ou seja, aproveita a sua juventude, aproveita a sua sabedoria, aproveita o seu lar, aproveita os seus filhos da melhor forma possível. Porque nós temos um adversário que ele não dorme, é por isso que o Eterno não toscaneja, é por isso que o Eterno não cochila, porque o adversário das nossas almas não tem necessidade de dormir, de descansar. Ele se alimenta da nossa queda, dos nossos vacilos. E como homens sagrados, consagrados, elevados, porque somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos sim desenvolver uma comunicação sadia. Da mesma forma que eu me comunico bem com as pessoas que estão ao meu redor no meu trabalho, ou quando eu estou me divertindo, muito mais eficaz precisa ser a minha comunicação com o meu cônjuge, com a pessoa que eu estou dividindo parte da eternidade com ela, aonde a falha de tal comunicação pode, em vez dos céus ser estabelecidos, gerar um inferno, um problemaço na vida familiar. Então, aguçar os ouvidos, olhar nos olhos, falar ou comunicar para ele ou para ela se aquela comunicação foi assim, assado, da forma que foi entendido, e explicar se de fato é aquilo, e não ficar chateado quando não se entender de primeira. É importante isso, porque isso vai blindar a nossa mente, o nosso coração. Isso vai fazer, porque é no diálogo que você conhece o coração do seu irmão, o coração do pastor e muito mais o coração do nosso cônjuge, porque foi por conta dessas coisas também que nós nos apaixonamos pelo nosso cônjuge, porque ouvíamos ele falar, dávamos atenção a ele ou a ela, tínhamos um diálogo aberto. Isso nos fez compreender
a alma do outro, nos fez nos apegar ao outro, nos criou uma necessidade de unirmos em aliança para formar uma família. Aí chega no casamento, ambos se travam, ambos se desconectam, estão juntos na mesma casa, mas parecem que são dois mudos. E quando falam jogando farpas, jogando indiretas, sendo infantis, o eu criança predominando nesses momentos, em vez do eu adulto tomar as rédeas da situação e falar de forma adulta, conversarem de forma adulta, especificarem o que de fato está acontecendo, o que um deseja do outro, como harmonizar e trabalharem de maneira assídua para que essa comunicação, para que essa conexão seja tão pura, tão verdadeira, tão conectiva, que não haja brechas, para que as interferências do mundo lá fora não venham como dívida, falta de oportunidade, problemas familiares, problema financeiro, problema com doença, problema 1, problema 2, venha interferir, não venha provocar ruídos nesse casamento, os separando ou gerando conflitos, ou gerando brigas e até mesmo divórcios e separações. A serpente, ela percebeu essa falha, e quando ela percebeu essa falha, ela justamente trabalhou, chamando a atenção de Eva para si, travando, olha que interessante também, uma conversa religiosa no âmbito da teologia, daquilo que Deus tinha determinado. A gente não vê mais os maridos e as mulheres conversando sobre Deus, dialogando sobre a Bíblia, falando das grandezas, sabe, das realizações extraordinárias provocadas por Deus. Não tem-se mais a mesa como um altar de pregação, um altar de ensinamento. Precisamos, como igreja, precisamos como o trono de Deus, essa sala do trono, ser de fato um ambiente onde Deus possa estar junto conosco, participando conosco, pelo menos indiretamente, através do bom diálogo, da boa conversa, dos carinhos, sabe, das carícias naquele momento, de passar a mão no rosto, de falar o quanto amam, o quanto o cônjuge é valioso, é precioso, de igual modo para com os filhos e vice-versa, e principalmente colocando a Bíblia em destaque, a palavra de Deus em destaque, mostrando o Deus em mim, no outro e dentro do próprio ambiente familiar. Vamos, queridos, vamos trabalhar para isso, vamos fechar, vamos neutralizar qualquer forma da serpente, do inimigo, chamar a atenção dos nossos filhos através de más companhias, ou chamar a atenção das nossas esposas através de novelas, de coisas erradas. De igual modo, nós maridos precisamos estarmos mais atentos, como vigilantes, protetores, como os heróis que precisamos de ser, entre aspas, na nossa família, como aquele protetor. Porque a serpente viu essa falha e chamou a atenção de Eva e travou um diálogo coerente, poderoso, dentro justamente da área religiosa, daquilo que mexe conosco, daquilo que estrutura a nossa casa, que estrutura a nossa família, que é o sócio majoritário, que é aquele que nos uniu, aquele que nos deu permissão e condição de gerar a nossa família, que é Deus. E a serpente já travou um relacionamento, gerando dúvida a respeito do que Deus dissera. Olha como é importante o nosso chamado. Nós sabemos que quando a serpente diz, foi assim que Deus disse, depois da resposta de Eva, ela embute a dúvida dizendo, não, certamente não morrereis. Ela gerou dúvida na pessoa de Deus, no coração de Eva, e gerou também desconfiança na informação que Adão transmitiu para Eva.
dizendo que ambos estavam equivocados, que ambos estavam errados. E para provar isso, a serpente traz um outro argumento dizendo: vocês serão como Deus. E Deus sabe disso. E Deus não quer isso. Deus quer privar vocês dessa glória. Deus quer privar vocês dessa autonomia. Deus quer fazer de vocês reféns. Deus quer fazer de vocês marionetes. E aquilo penetrou no coração de Eva. Isso fez com que ela olhasse o fruto de uma outra maneira. Isso fez com que Eva olhasse para aquele fruto com uma outra orientação, com uma outra visão. Eva olhou aquele fruto não como danoso, não como prejudicial, mas como desejável para dar sabedoria. Ela foi enganada, ela foi seduzida, e Adão ali vendo tudo isso sem agir, sem reação. A minha palavra neste momento é: reaja, homem, a favor da sua família. Mas você precisa estar alinhado com Deus. Porque o que vai fazer com que a sua família venha desmoronar são as dúvidas que o inimigo vai gerar no coração possível, ou seu, ou dela, ou do seu filho. Será que de fato eu amo meu marido? Será que de fato eu sou apaixonado pela minha esposa? Será que eu fiz um bom negócio casar com ela? E a minha família? Será que é essa família que eu pedi a Deus? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E vão surgindo as dúvidas, e são justamente essas dúvidas que são geradas, que podem destruir a nossa família, que pode afastar os nossos filhos de nós, porque o inimigo pode fazê-los pensar: poxa, será que meu pai, minha mãe de fato me ama? Por que eles me corrigem tanto? Poxa, eles não me amam. Por que eles me privam de estar na companhia daqueles amiguinhos que eu gosto? Por que eles dizem que meus colegas não são boas companhias, visto que eu não vejo nada demais? E o inimigo vai colocando pessoas e vai criando situações para que essas dúvidas se ampliem e as pessoas erradas possam mostrar um lado que eles querem ouvir. Isso vai trazer muitos problemas, muitas dificuldades. E a Bíblia e Deus, quando disse não coma porque certamente morrerás desse fruto proibido, Deus estava prevenindo o homem de sofrer tamanha dor e tamanho prejuízo. E a gente tenta fazer isso com os nossos filhos. Por isso que nós precisamos ter um diálogo mais aberto, no sentido de autoridade, de explicar, de trazer com mais clareza o que está acontecendo, porque foi justamente, entre aspas, essa falta de clareza no porquê não se deveria comer aquele fruto proibido, que ela gerou uma dúvida a respeito daquela situação, e Eva caiu e levou Adão a também cair. Vamos continuar? Vamos nós.